Vincenzo Delicani, vai fazer falta ou não vai? Não vai, né, TT? Essa temporada ele foi mal nas vezes que jogou, claro, se recuperou de uma lesão muito séria no joelho pela segunda vez na carreira, né? Ninguém sai ileso dessas lesões aí. Ele fez só 6 jogos nessa temporada, não vai fazer falta, não vinha jogando, mas é um ídolo do Atlético e, enfim, continua treinando em separado até o final do seu contrato. Se o Cirino não vai fazer falta, tem um cara que, se sair do time do Atlético hoje, vai fazer uma falta danada. Vitor Bueno, voando, disparado o melhor momento dele dentro do rubro-negro. Muito bem o Vitor Bueno, muito bem o Vitor Bueno. A gente já vai ouvir a fala dele sobre a preparação do Furacão daqui a pouquinho. O Vitor Bueno muito bem, fez um grande jogo contra o Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro e vem numa crescente com o Wesley Carvalho pelo Furacão. O Atlético se reapresentou ontem no CT do Caju, de manhã às 8h30 da manhã, e o Wesley Carvalho começa a projetar o time que vai jogar contra o Internacional nesta quinta-feira na Arena da Baixada. A bola rola às 7h30 da noite. Os retornos do Fernandinho e do Vitor Roque são claros, né? O Vitor Roque e o Fernandinho vão ser titulares na vaga do Hugo Moura. O Fernandinho vai jogar na do Hugo Moura, na que o Hugo Moura fez contra o Flamengo. O Hugo Moura que está suspenso para a partida, então fica até mais fácil pro Wesley Carvalho. O Fernandinho entra no meio campo do Atlético e o Vitor Roque substitui o Pablo na frente. Isso também não deve ter nenhum questionamento para essa partida contra o Internacional. E outro reforço do Atlético é do Canóbio, né? O uruguaio Canóbio estava com a seleção uruguaia na última partida entre Atlético e Flamengo. Ele vai voltar ao time, isso é fato, é um dos melhores jogadores nesse momento do Atlético, mas na vaga de quem ele vai voltar é o que o Wesley Carvalho tem que resolver nessa semana, né? Ele pode jogar ou na do Bruno Zapelli, jogando mais por dentro no meio campo do Atlético, ou aberto na esquerda com o Tomás Coelho, fazendo como um ala esquerda ali, a posição que o Tomás Coelho vinha fazendo nesse último período com o Furacão. Então o Canóbio pode jogar ou na do Coelho ou na do Zapelli. O Wesley Carvalho tem 2 treinos para definir isso. Treina amanhã, na quarta-feira, para definir, e hoje ainda lá no CT do Caju, para definir essa situação do Canóbio. Entra na do Zapelli ou na do Coelho. Então, provável Furacão tem o Léo Link no gol. Léo Link, que vem muito bem pelo Atlético, vai fazer sua 4ª partida consecutiva no ano. O Madison, o Kaká, o Thiago Eliane e o Lucas Esquivel, a zaga já formada do Atlético. Eric, Fernandinho e Vitor Bueno, que a TT comentou, a gente já vai ouvir também, está confirmado também muito provavelmente nesse time titular do Furacão. E aí, Zapelli, Canóbio e o Vitor Roque, né? O Zapelli, então, pode ser substituído pelo Canóbio no meio campo, e aí o Coelho jogaria como um ponta esquerda, como um ala esquerda. O Vitor Roque é a referência desse time do Furacão, que ainda tem 2 treinos para definir esse time. Coisas podem mudar, mas se nada acontecer de anormal, deve ser essa a escalação que enfrenta o Internacional na próxima quinta-feira na Arena da Baixada. Claro, o Wesley Carvalho então vai definir isso, mas alguém que é muito difícil de sair desse time, como a TT falou, é o Vitor Bueno. Vem numa temporada muito boa, vem num momento muito bom pelo Atlético, e falou dessa boa fase que ele tem tido com a camisa do Furacão. É fruto do trabalho, me dou muito nos treinamentos, procuro me empenhar ao máximo para desempenhar o melhor papel dentro de campo, nas partidas principalmente. Estou me sentindo à vontade, passo por um momento muito bom, tanto dentro de campo quanto fora de campo. Muito feliz mesmo, então as coisas acontecem também natural e fruto do trabalho de todos também. Os companheiros têm me ajudado bastante, o treinador tem me ajudado bastante, procurar cada vez mais ajudar o Atlético e, enfim, ganhar todos. Aí o Vitor Bueno, então, trabalha para manter essa titularidade no Atlético, e números dentro de campo colocam ele como um dos destaques do Furacão na temporada. Ele é vice-líder nos passes que levam a uma finalização no Campeonato Brasileiro, fica atrás do Cauli do Bahia só, mas tem mais de 2 passes decisivos, que são os passes que levam a finalização por partida no Campeonato Brasileiro, que é um número muito legal. Ele tem mais de 50% de acerto nas bolas longas, que também é um número alto, tem quase 50% de precisão nos passes quando pressionado, então ele é um jogador que também vai muito bem nessa tomada de decisão rápida, consegue se livrar de pressão com passes de primeira, vai muito bem nos cruzamentos, tem 75% de precisão nos dribles, o que é ótimo também. Então ele é um destaque desse time do Atlético, principalmente nesta sequência recente. Ele também projetou aí essa sequência de treinos do Atlético e a partida contra o Internacional na quinta-feira. Semana importante, viemos de uma vitória aí, de um grande jogo,
um trabalho muito bom que a gente vem fazendo logo após essa partida. Voltamos hoje a treinar e já focado na quinta-feira para fazermos um grande duelo aí contra o Internacional. É um confronto direto, eles também brigam lá em cima, então é um jogo muito importante. Tá aí o Vitor Bueno, então. O Atlético volta a treinar nesta tarde na Arena da Baixada e se prepara para enfrentar o Internacional, que não é um confronto direto, como ele falou, né? O Internacional tá aí mais para baixo na tabela, mas o Atlético, que se vencer tem uma possibilidade aí de chegar muito alto nesse campeonato brasileiro. Isso porque a rodada foi quase perfeita para o Atlético, né? Ganhou do Flamengo, o Fluminense perdeu seu jogo, o Grêmio empatou ontem, então nenhum time conseguiu se distanciar muito da pontuação dos 37 pontos que o Atlético tem. O Atlético é o 7º colocado com 37 pontos. E aí tem Fluminense, Bragantino e Flamengo. O Fluminense tem 38, o Bragantino e o Flamengo tem 39 cada um, e o Grêmio com 40. Então o Atlético, se vencer, pode igualar a pontuação do Grêmio, que é 3º colocado nesse momento, o que daria um respiro para esse trabalho do Wesley Carvalho, pressionado, porque precisa garantir aí uma vaga direta à Copa Libertadores da América de 2024. O Wesley tem no Vitor Bueno hoje um cara que tá numa fase boa, né? O Canóbio é um cara que tá numa fase boa, que vai estar de volta, né? O Fernandinho também retorna. Tem alguns titulares importantes aí. O Bento é o único que ainda continua fora, né? O Christian a gente já nem considera nessa avaliação, porque já é um problema que vai se estender mais à frente. Mas eu vejo que a vitória sobre o Flamengo, da forma como ela aconteceu, onde aconteceu, né, como visitante, o placar que o Atlético conseguiu construir, dá muita moral pro time para essa sequência de jogos aí, né, partidas em casa e fora, traz o Atlético de novo pro jogo, porque o Atlético, com aquela sequência invicta, mas de muitos empates, estava começando a se afastar ali do topo da tabela e ver a briga pela Libertadores ficar um sonho um pouquinho mais distante, né, Dal? Acho que esse foi o grande ponto, né? O Atlético perdeu muitos pontos em casa e não tá tão acostumado a isso. Só que o Atlético, apesar de que esse ano não tava tão bom o desempenho fora de casa, ele é um visitante consistente. Sim. Ele é um visitante chato, difícil, né? Esse ano, por exemplo, poderia ter feito 2 pontos a mais contra o América Mineiro, que abre 2-0 e leva 2 gols no final da partida. E então, assim, a vitória contra o Flamengo, ela se tornou muito importante porque a gente estava considerando um bom empate. Porque se perde aquele jogo, o Flamengo ia dar uma disparada. O próprio Grêmio ontem, mesmo com 1 ponto, poderia ter aumentado ainda mais a distância, né? E isso que a rodada não foi tão boa. Tirando o Fluminense perdendo, o Bragantino venceu o Grêmio, né? Então, assim, no geral, o Atlético se manteve na mesma posição, mas ele se manteve na briga e ele ganha um ânimo gigantesco, né? Sim. Porque você meteu um 3-0 no Flamengo fora de casa, circunstância como foi incrível. E era o Flamengo titular, né? Não tem nem aquela desculpa, não, o Flamengo tava com o time reserva, poupou os caras e tal. Não, foi o time, o Flamengo, Flamengo mesmo, né? E o Atlético, que tinha final de Copa do Brasil na sequência ali, na domingo, né? Sim. Mas levou o time titular lá e tal. E a vitória se tornou muito importante para um jogo agora que, como foi bem destacado, não é um confronto direto, né? O Inter não está num momento bom para brigar na parte de cima na tabela, e o Inter também tem um outro foco, que é a semifinal da Libertadores, e isso é inegável, né? Mas tá longe ainda, né? Tudo bem que não dá para você pensar hoje não estou dizendo que o Inter está pensando no jogo, ao invés do jogo da manhã, na semifinal da Libertadores. Tá voltada para aquilo lá. Estou dizendo que o foco do Internacional na temporada é a semifinal da Libertadores, porque no Brasileiro a chance de conseguir algo é pequena. É muito pequeno o Inter dar uma arrancada e chegar no G4. Eu não vejo o Internacional fazendo isso. Muito difícil, né? E o jogo em casa, o Atlético, depois da grande moral que ele teve na vitória contra o Flamengo, precisa voltar a convencer também o seu torcedor dentro do estádio, que eu acho que é onde vem a pressão maior, né? Existe pressão em rede social? Existe. Mas dentro da arena, o jogo ruim, ultimamente, tem trazido vaias pro Wesley. Tem trazido vaias pra equipe. A torcida tem pedido a saída do Wesley, né? Na arquibancada, coisa que não acontecia até então, mas daí engloba 2 vitórias. Mas no último jogo, quando sofreu o empate, né?
A torcida já se revoltou, cantou lá fora estagiário, a torcida trata pejorativamente o treinador de estagiário, né? Que eu acho um erro, porque também o Atlético o mantém quando até nos próprios canais oficiais como técnico interino, né? Sim. Ele é o técnico, o Pablo falou outro dia numa entrevista, ele é o técnico, interino ou não, ele é o técnico que está comandando o Atlético. Né? Ele é o cara que comanda o time. É o cara que assina a súmula, né? Ele assina a súmula, então ele é o técnico, não tem esse negócio de interino, né? Ele é o técnico do Atlético. Sem dúvida, né? sem dúvida. Acho que esse tratamento de interino é desnecessário. Interino, se ele tivesse ficado 2 jogos até a vinda de um outro. Então já não é mais o caso, né? O termo interino é justamente para isso. Você fica interino num cargo até que se substitua a pessoa. É meio que, eu acho que para dar uma resposta no sentido de, Wesley tá sendo testado, não é o nosso técnico ainda, né? E qualquer erro, estamos dando rodagem para ele. Qualquer ponto fora da curva, não deu certo, o Atlético não conquistou o seu objetivo, que daí sim, como a gente já conversou, seria um fracasso gigantesco a temporada. Aí sim vai atrás de um outro técnico e fala, viu, o Wesley não era nosso técnico. O Wesley era interino. O Atlético tem... Só que se trouxer bons resultados... O Atlético tem se notabilizado aí nos últimos tempos em formar também bons treinadores, né? Na sua base, né? Você vê, o auxiliar do Diniz é formado o Eduardo Barros é formado no Atlético. Ele foi ali, técnico profissional pela primeira vez e pela única no Atlético. O Thiago Nunes o Thiago Nunes já era treinador tal, mas ganhou projeção saindo, né, de um time da base do Atlético. O Thiago Nunes foi interino até o começo de 2019, né? Leandro Newis, né? Leandro Newis, também passou pelo mesmo estágio, né? Então são vários treinadores que, se você olhar aí no cenário nacional, que fizeram esse caminho, né? Então eu sei que o Mário Celso Petralha tem esse sonho de transformar o CT do Caju num centro de excelência para formar não só jogadores, mas também bons treinadores. É um projeto que o Atlético tem, né? E talvez o Wesley seja um cara que faça parte aí dessa ideia, desse projeto e dessa visão de futuro.